Filipenses, capítulo 4, versículo 2 até o versículo de número 7. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vou falar hoje nesse texto sobre uma vida cheia de satisfação. Talvez essa seja a pregação mais difícil de fazer, porque o que mais se tem é gente insatisfeita, é gente amarga, é gente azeda, é gente carregando um fardo que Jesus já carregou por elas. Mesmo assim, eu vou manter esse tema, porque é importante que a gente saiba que há 2000 anos atrás, um homem escreveu este texto para mostrar verdades que ainda hoje nós precisamos para nos libertar e para andarmos livremente a vida cristã que Deus nos deu. Spurgeon tinha um grande amigo chamado Newman Hall. E esse amigo era doutor em teologia, uma mente brilhante, muito amigo dele mesmo. E esse amigo escreveu um livro, Come to Jesus. E esse livro fez muito sucesso naquela época, mas despertou a inveja e o ciúme de uma outra pessoa, de um outro pastor, de uma outra denominação. Esse outro pastor escreveu um artigo criticando o Dr. Newman Hall ao extremo, com ofensas, com mentiras, e publicou no jornal da cidade. A princípio, o Dr. Norman Hall não deu atenção, não reagiu, não fez nada. Mas aí o artigo foi se tornando muito evidente, muito popular. E aquele amigo de Spurgeon resolveu fazer uma carta de retaliação contra aquele artigo. E como ele era um homem brilhante, muito inteligente, ele escreveu um artigo denso, pesado, que continha argumentos de sobra para retaliar e ir mais além. E antes de colocar a carta com esse conteúdo pesado no correio, para a surpresa de muitos, ele chamou Spurgeon e falou: leia para mim, por favor. E me diga o que você acha da carta. E aí o Spurgeon leu e disse: brilhante, uma carta fantástica, bem escrita. Tem conteúdo aqui para responder o que ele falou de você e para muito mais. Muito bom. Aí então Spurgeon disse: olha, antes de mandar a carta, só te peço uma coisa. Assine e coloque embaixo: autor do livro Come to Jesus. Os dois se olharam. Dr. Newman Hall entendeu o recado de Spurgeon e resolveu picar todinha a carta. Cortou-a em pedacinho e jogou no lixo. Como é que podia um homem que tinha escrito uma carta, venha para Jesus,
reagir com a fúria muito maior do que a ofensa recebida. E porque ele estava satisfeito em Jesus, ele resolveu picar aquela carta e entregar toda a justiça, a vingança, a ira, a condenação, o castigo, tudo na mão de Jesus. Porque Dr. Newman Hall entendeu, ele estava satisfeito em Jesus, com Jesus, por causa de Jesus. A vida dele era plena de tudo aquilo que lhe fazia bem consigo mesmo. Não que a vida dele tivesse, nem a minha tem, nem a tua tem, todos os ingredientes que os homens dizem que são necessários para uma felicidade plena, porque ela não existe. Mas quando você está em Cristo, você tem que ser uma pessoa satisfeita, não complacente, não indolente, não apática, não arrogante, pretensiosa, mas satisfeita. E eu quero diferenciar, porque o tema dessa mensagem é exatamente este: uma vida cheia de satisfação. Mas eu quero que você entenda a diferença entre satisfação e complacência. A palavra satisfação revela energia, poder, aquela plenitude que satisfaz, que preenche uma vida, que durante o longo curso de sua existência tomou decisões acertadas, com a bênção e a direção de Deus, por isso tem tudo que é necessário para viver de bem consigo e de bem com Deus. Sabe quem disse isso pela primeira vez na Bíblia? Foi o próprio apóstolo Paulo. Daqui um pouquinho, do capítulo 4 em diante, ele chega a dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar honrado, eu sei viver difamado, eu sei estar lá em cima no topo, eu sei viver lá embaixo também, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele cita esse texto, do verso 2 ao verso 7, ele nos ajuda a entender o que é uma vida cheia de satisfação. Para diferenciar, eu peguei um texto do Dr. Russell Shedd, que fala sobre complacência. Tudo aquilo que satisfação não é. E eu gostaria de ler, porque é um texto mais longo e eu não quero que nenhuma frase do Dr. Shedd se perca. Olha o que ele fala sobre o oposto de satisfação, o oposto de contentamento, a palavra complacência. Ele diz assim: quem é complacente não se perturba com as favelas que rodeiam as grandes metrópoles, não se incomoda com os milhões de malnutridos morando em choupanas de velhos pedaços de madeira, onde a chuva e o frio penetram sem impedimentos. O complacente não se importa com milhares de operários não registrados, nem com muitos que tentam sustentar a família com um salário mínimo ou menos e não têm emprego seguro. O complacente não se preocupa com milhares de crianças que não frequentam escola, são abandonadas por pais irresponsáveis. O complacente abafa a corrupção. O complacente apoia a decadência, conforma-se com tudo para não ter que se preocupar com o mal que rodeia o mundo. O complacente, ele é fã de uma musiquinha que fez sucesso há um tempo atrás. Tô nem aí, tô nem aí. Ele não liga. Ele não liga para a vida dele, mas ele quer arrumar um culpado. Ele não liga para a igreja dele, para a família dele, para o corpo dele, mas ele quer arrumar alguém que seja culpado. E ele tem alguns alvos de preferência. Mas Paulo não era assim. E olha que ele tinha todos os motivos do mundo para não ser satisfeito. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser a pessoa mais azeda, mais amarga. E ele não foi. Por isso ele nos dá esse recado: uma vida
cheia de satisfação. Em primeiro lugar, satisfação com a concórdia. Oh, beleza! Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente. Quem eram Evódia e Síntique? Não sabemos. Duas mulheres que provavelmente viviam as turras na igreja mais alegre do Novo Testamento, a igreja de Filipos. Alguma coisa aconteceu com elas e elas já não tinham mais nenhum acordo. E Paulo chega e simplesmente diz: eu suplico a vocês duas que vocês pensem concordemente no Senhor. Uma vida cheia de satisfação, ela está procurando sempre a concórdia. Sempre. Ela pode ter suas razões, seus motivos, suas justificativas, mas ela procura a concórdia. Ela procura. Faz parte da natureza de um cristão ser assim. Uma vida satisfeita não usa da justiça para reclamar seus direitos. Isaías diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome, cada uma delas. Se ele faz isso com estrelas, o texto de Isaías diz: ele não deixará o teu direito passar despercebido. A gente reclama do que na vida, irmãos? Vamos ser sinceros. Do que? Se temos um Deus assim. Uma vida cheia de satisfação procura a concórdia. E Paulo diz: Evódia, Síntique, olhe para Jesus. Pensem concordemente por causa do que ele fez na cruz. Busquem a concórdia, Evódia. Busque a concórdia, Síntique. Põe o seu nome aí. Põe o nome do seu desafeto aí. Em qualquer situação, uma vida satisfeita não sai por aí fazendo manifestações espirituais, dizendo: eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu quero isso para mim. E outra, não fica com inveja se o outro Deus abençoou e você não se sente assim de alguma maneira, como se Deus tivesse filhos prediletos, coisa que ele não tem. Uma vida cheia de satisfação é uma vida que está buscando sempre a concórdia. Outra coisa, uma vida cheia de satisfação prefere a mutualidade. Olha o versículo 3. Paulo faz uma declaração bonita e ele coloca alguns nomes. Ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo. Eu peço que você vá lá ajudar a Evódia e Síntique. Pode ser que elas não queiram me ouvir, mas vai lá, auxilia aquelas duas irmãs. Sabe por quê? Porque juntas, cada qual do seu jeito, elas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Todo mundo que é crente, nascido de novo, acima de qualquer preferência, tendência, posição, pensamento, corrente teológica, ou seja o que for, todo mundo que está em Cristo é uma nova criatura e tem o seu nome lavrado no tabelião do céu, seu nome está lá. Então vamos agir como gente que é nobre, pertence à realeza espiritual e não como aqueles que vivem como se Cristo nada tivesse feito por nós na cruz. Uma vida cheia de satisfação, ela prefere, ela busca a mutualidade, o companheirismo, a ajuda. Todo mundo precisa dela. Bom, algumas pessoas parece que não. Parece que elas são autossuficientes. Alguém aqui já conheceu alguém assim? Autossuficientes, nada precisa. Mas Paulo está dizendo: companheiro de jugo. Você sabe o que é um jugo? Uma canga que coloca no pescoço dos bois quando eles vão arar a terra.
a carga é dividida e os dois têm que trabalhar em conjunto, sejam eles bois velhos atrelados a bois mais jovens e por aí vai. Paulo diz, olha, eu agradeço a Clemente, eu agradeço a Evódia, eu agradeço a Síntica, a Epafrodito, eu agradeço a Tíquico, eu agradeço a uma série de pessoas que mutuamente se esforçaram comigo em favor do Evangelho. É um cara satisfeito. Uma vida satisfeita sabe que o melhor caminho é a concórdia, que o melhor caminho é a mutualidade. Está precisando de alguma coisa na igreja? Tem dois tipos de pessoas. Uma que diz, eis-me aqui, conta comigo. A outra que é capaz de fazer um dossiê apontando tudo que está errado, tudo que está errado, tudo que está errado, tudo que está errado, e não levanta o maldito de um dedo para fazer absolutamente nada. Uma vida satisfeita arregaça as mangas e diz o que tem que ser feito. Conta comigo. É um jugo que está pesado, eu ajudo a carregar. É uma estrada que está difícil, eu ando do lado. Porque está satisfeita com Jesus. E aí então vai se dedicar na mutualidade para que o trabalho do outro seja facilitado pela tua ajuda, pela tua intervenção. Lembra de Jesus na cruz, por mim e por você? Quando ele estava lá no pior dos sofrimentos. Muita gente deve ter passado ali naquele momento e olhado para ele. Você não salvou a tanta gente? A ironia é demoníaca. Salva-te a ti mesmo. Não fez um monte de milagre? Desce da cruz, salva-te. Uma vida cheia de satisfação tem prazer na alegria. O versículo de número 4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Pera lá, mas Senhor, eu estou doente. Alegrai-vos. Eu estou desempregado, se alegre em Deus. Por quê? Simples. Simples. Eu jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se falhar isso, reclame com quem escreveu, reclame com quem prometeu, reclame com o presidente, com o dono da empresa, com aquele que te dispensou. Não. Reclame com Deus, ó Senhor. Pode ter funcionado com o Davi da Bíblia, porque ele até escreveu no Salmo, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão, mas comigo falhou. Se falhou com a tua vida, você está autorizado pelo próprio autor da Bíblia. Vai bater na porta dele e fala, Senhor, eu quero fazer uma manifestação na porta do céu. Não oro mais, não canto mais, não me entrego mais, não coopero mais, não me comprometo mais, porque o Senhor falhou comigo. Vai lá e faz isso. Mas Paulo era uma pessoa tão satisfeita, que mesmo chicoteado várias vezes, por amor a Cristo, você não percebe ele lamentando, sonolento, a desgraça da sua vida. Lá está ele dizendo, alegrai-vos no Senhor, é nele, não pelas circunstâncias, porque as circunstâncias são volúveis, oscilam de boas para ruins, de abundantes para escassas. Por isso que uma vida satisfeita é satisfeita com a alegria no Senhor e não com as bênçãos do Senhor, porque elas podem vir de uma forma ou de outra, talvez nunca do jeito que você quer, porque Deus não fica pegando lá a sua planilha, dizendo, olha Senhor, eu crerei se tu me deres, se tu me mostrares, porque Ele mesmo deixou claro, bem-aventurado é aquele que não viu e continuou acreditando. Uma vida cheia de satisfação é uma vida que vai zelar pela moderação, concórdia, mutualidade, alegria, mas também moderação. Olha o versículo de número 4, de número 5, primeira parte. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Olha, que as pessoas conheçam você como uma pessoa normal, equilibrada, sem os extremos.
Uma hora ele está devagar, quase parando, rastejando, chamando assim a dó e a compaixão de todo mundo. Outra hora ele está feito um capeta, querendo matar, engolir. Outra hora ele está... Paulo está dizendo, olha, seja a sua moderação conhecida. A minha vida está na mão de Deus. A nossa ira não produz a justiça de Deus nunca. A tua moderação, a minha moderação tem que ser conhecida. Ou seja, o mundo pode estar caindo, se abalando, os reinos todos em fúria, em guerra, mas os que confiam no Senhor, o que a Bíblia diz que eles são? São como um monte de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Esta moderação que revela que a sua crença está tão fundamentada em Cristo, que o que acontece na superfície de sua vida não afeta aquilo que está na profundidade da sua alma, de maneira nenhuma. Por isso que uma vida cheia de satisfação tem prazer na moderação, e essa moderação é notória. As pessoas sabem, lá vai um crente na serenidade dele. Lá vai um crente na moderação dele. Não é que ele é apático, ele tem sangue, ele não tem sangue de barata não. Ele também se torna indignado às vezes, ele se revolta às vezes, mas há nele um centro de equilíbrio que o torna uma pessoa moderada e confiante. É como disse um camarada conhecido de todos vocês, um tal de Abacuque. Mesmo que não exista gado no curral, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que tudo isso esteja fora do meu prazer, eu me alegro no Senhor, porque só Ele me faz andar de cabeça erguida, altaneiramente. O ímpio tem que saber quem você é. E sabendo quem você é, uma pessoa satisfeita com a concórdia, satisfeita em cooperar e aceitar a cooperação, satisfeita com o viver alegre, satisfeita em demonstrar que é um sujeito moderado, sem os extremismos dos patológicos. As pessoas vão olhar para você e vão admirar a tua fé, porque você é a única propaganda que Cristo tem aqui. Pode ser uma belíssima propaganda ou uma péssima propaganda. Uma vida cheia de satisfação. Zela pela proximidade, gosta, tem prazer na proximidade de Deus. No versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. A Bíblia fala isso sempre, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Deus está perto. Eu não estou perto. Você não está perto de mim nas minhas lutas. Eu não estou perto de você das suas lutas. Não fique chateado por isso, não. Não se sinta a pior das pessoas, o mais desprezível dos seres humanos. Sabe quem está perto de você? Deus. Ali para te dar apoio. Tem um salmo que eu gosto demais, 41, que diz que a pessoa que acode ao necessitado na sua dor, quando ele cair enfermo, o Senhor afofará a sua cama, porque o Senhor está perto. Uma vida cheia de satisfação, crê nisso, crê na proximidade do Senhor e se alegra por ter um Deus tão perto, tão próximo, tão íntimo. Uma vida cheia de satisfação é tratada pela terapia de Deus. Versículo de número 6. Olha aí. Como é que funciona a terapia de Deus? O divã de Deus diz assim: não ande ansioso. Essa é a praga do século. A ansiedade, ela leva as empresas de alprazolam, de calmante, a faturar bilhões todos os anos. Por quê? Porque a ansiedade é um mal. Ela vem e não resolve.
Você antecipa uma preocupação com aquilo que provavelmente não... E não é só o que está na Bíblia. Acontece comigo, acontece com a minha família, com você também. Ninguém é imune. O que não dá é para ficar assim o tempo todo, a vida toda. O texto está dizendo, não ande ansioso. O ficar, o estar, eventualmente, por causa da nossa frágil natureza, Deus entende. Mas o viver o tempo todo assim, como se não houvesse em nós nenhuma esperança, nenhum brilho, nenhuma alegria, nenhum Deus agindo, nenhum Espírito Santo. Talvez seja exatamente por isso, o Espírito Santo não está agindo na tua vida, porque se não está agindo, você não é dele. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí existe uma liberdade, aí existe uma alegria verdadeira, uma certeza de que Deus está perto, de que Deus está próximo. É isso que a Bíblia fala, e nisto nós devemos crer. As circunstâncias são tenebrosas, mas a terapia de Deus diz, não ande ansioso. Não. Olha o pardal. Olha o pardal. Não ande ansioso, olha o lírio. Estude botânica. Estude a zootecnia de Deus para você perceber que não há pardal estressado com fome, nem magrinho, nem internado na UTI de nenhum hospital. Não há. Não há nenhum lírio, por mais que ele nasça no lodo, sem a beleza que Salomão tanto invejou e nunca conseguiu. Não há. Por isso Jesus disse, olha, torne conhecidas diante de Deus as suas petições. Está precisando de quê? Fala com Ele. Essa é a terapia de Deus. Uma pessoa satisfeita usa esse recurso, é tratada por Deus, no tempo de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, e ora, fala, Senhor, está doendo, estou cansado, estou esgotado, estou com medo, estou achando que a minha vida não tem mais sentido nenhum. Vai lá e fala com Ele. Se ninguém mais te ouvir, te considerar, Ele vai te ouvir. Por isso você se tornará uma pessoa satisfeita, por causa da terapia, do tratamento que Deus dá a mim e a todos nós. Peça, suplique, agradeça, porque não é possível que você nunca tenha nada. Um pé de apoio, uma pequena luz lá dentro do teu coração, alguma coisa em que se apoiar. Não é possível. Se você é de Deus, tem alguma coisa lá dentro. E Paulo diz, Timóteo, faz reacender a chama do dom que Deus te deu um dia. Faz, Timóteo. Você um dia já se converteu, então você sabe o que é o primeiro amor. Você conhece isso. Talvez ele ficou sepultado lá atrás, por alguma razão. Ah, você não conseguiu casar. Ah, você não conseguiu ser amado por ninguém. Não conseguiu aquele melhor status, aquele melhor emprego. Está assim de gente que tem tudo e é uma miséria de ser humano. Melhor cargo, melhor emprego, melhor carro, melhor casa, melhor vida social, e se mata, se suicida, porque não tem o melhor, que é Jesus Cristo. Nem é tratado no tempo de Deus. Uma vida satisfeita é tratada com a terapia de Deus. E finalmente uma vida satisfeita desfruta da paz de Deus. Verso de número 7. Sabe o que vai acontecer se você for chegado à concórdia? E pensar concordemente? Sabe o que vai acontecer se você for comprometido com a mutualidade? Você for um cooperador da obra de Deus, do reino de Deus, na igreja onde Ele te colocou? Sabe o que vai acontecer se você se alegrar no Senhor e não nas circunstâncias? Sabe o que vai acontecer se você for moderado e todo mundo perceber que você é assim? Sabe o que vai acontecer se você reconhecer que Deus está perto? Sabe o que vai acontecer se você for tratado pela terapia de Deus? A paz de Deus, que excede todo entendimento,
ela guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. A paz prometida por Deus. Veja, não é a paz circunstancial. Não é a paz daquela famosa vinheta de fim de ano da Rede Globo. Que maravilha aquilo. Nunca funcionou para o Brasil inteiro, mas é repetida. Adeus, ano velho. Não sei se é da Globo, desculpe se não for, Rede Globo, desculpe. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Não é? Muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. Está assim de gente que canta isso e fala, esse ano vai dar. Esse ano vai dar. Vai dar nada. Vai dar nada. Vai dar nada. Agora, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Agrada-te do Senhor. Sabe o que ele promete? Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu prometer isso para você, eu não sou louco, mas eu posso indicar quem promete e cumpre, porque ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Uma vida satisfeita, busque-a, ela está ao alcance da sua fé, ao alcance da graça de um Deus que não quer que você deixe de desfrutar tudo isso, pois Paulo está dizendo, olha, você tem uma evódia na sua vida? Pense concordemente. Você tem uma obra a desempenhar no reino de Deus? Se comprometa. Se comprometa. Tem algo que só pode ser feito por você, por mim não. Há um hino que você conhece, do nosso hinário, que diz, há trabalho certo para ti, cristão. E como será feito esse trabalho se não for por você? Prontamente, fielmente, dedicadamente. Procure e você vai ter uma vida cheia de satisfação. Uma vida que agrade a Deus e que te levará a dizer sem medo o que Paulo disse um dia. Eu aprendi. Paulo, eu aprendi. Se você não crê nisso, mesmo assim, eu vou ler, porque essa é uma palavra que a gente não pode, de maneira nenhuma, desprezar. O apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo de número 10 e 11, desse capítulo que nós acabamos de ler. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Imagina um prisioneiro falando isso, precisando de alguém que, distante, falasse, olha, Paulo está preso, o que será que ele está precisando? Ele já pediu para Timóteo levar a capa, ele já pediu para Timóteo levar o pergaminho, provavelmente ele está com frio, quer ler alguma coisa antes de morrer. Então, o que a gente pode fazer? Sabe que a única igreja que se antecipou várias vezes para suprir o que Paulo precisava foi essa aqui? Ele fala, não uma, nem duas, mas várias vezes. Aí ele diz, olha, eu digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ao invés de lamentar a sua sorte, de andar cabisbaixo como se todo mundo fosse contra você. Todo mundo se dá bem, só você se dá mal. Para um pouco para pensar. Tua satisfação depende de quem? Se é de Jesus, amém. Ele não vai te frustrar. Mas se a tua satisfação não depende dele, você é um pobre, miserável, cego e nu. Pois a Bíblia diz claramente, se a tua esperança em Cristo se limita só a esse pequeno mundinho, você e eu, se cremos assim, somos infelizes. Mas se a nossa esperança está em Cristo, receberemos dele o que carecemos e o que é importante nesta vida. E por fim, a vida, a verdadeira vida, a vida que se chama eterna. Que Deus nos torne, como Paulo, plenos de contentamento e satisfação, independente das circunstâncias, pois Deus é poderoso para fazer isso.
Deus seja louvado. E naquilo que a fragilidade do pregador não teve competência, naquilo que o teu ouvido não pôde assimilar e o teu coração não pôde aprender, que o Espírito Santo possa agir de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém.